Amém, amados? Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18, amém? Louvado seja Deus. O nosso tema desse ano, esse mês, tem esticado muita gente, né? A minha vida, Deus tem esticado bastante. Glória a Deus. É um tema que está sendo forte, né? Eu não sei para vocês, mas para mim esse tema tá sido forte. Deus tem trabalhado muito, tem nos dado direção, né? Tem movido o meu coração, o coração da minha família, né? E aí eu orando sobre o tema que estamos vivendo, né? Alargar a nossa tenda. Em Efésios capítulo 1, no versículo 18, Deus me deu assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Podem sentar. Quando eu li esse versículo, eu fiquei me perguntando qual é o meu chamado, né? E o que me fez pensar é como é que eu estou olhando para o meu chamado. Como é que estão os meus olhos? Quando entrou esse ano de 2024, eu falei, é um ano de vitória, é um ano de bênção. Eu declarei para mim que é um ano de vitória, que é um ano de bênção, um ano de mudança. Eu declarei isso na minha vida nesse ano, assim que começou o ano. E aí esse versículo caiu certinho. Como é que estão os meus olhos? Os meus olhos estão o quê? Como é que eu estou olhando? Porque se eu estiver olhando com os olhos ruins, né? Com os olhos dizendo que nada vai dar certo, que o meu ano vai ser assim, que o meu mês vai ser assim, se os meus olhos estiverem embaçados, realmente eu não vou conseguir enxergar as bênçãos. Não vou conseguir enxergar a promoção que Deus tem para mim. Então eu tenho que declarar que o ano vai ser um ano de vitória. E que os meus olhos têm que estar uns olhos limpos, né? Se for o caso, até buscar de Deus. Deus, pinga aqui um colírio para que os meus olhos venham estar limpos, para que eu possa enxergar. Então, que os seus olhos venham estar limpos para você enxergar o chamado de Deus na sua vida. Para que as suas tendas venham ser esticadas, os seus olhos têm que estar limpos, o seu coração tem que estar limpo, né? Então, escuta o chamado que Deus tem para você, né? Porque como eu falei, é um ano de bênção e é o que está vivendo. Eu estou vivendo isso na minha vida. A minha família está vivendo isso. E cada pessoa que vem pregar aqui dentro desse tema tem sido assim, surreal. Porque Deus tem nos ensinado a como largar nossas tendas, a como esticar as nossas tendas. E Deus tem me ensinado como esticar. Deus tem me ensinado a olhar para a promoção. Porque isso é a promoção. Esticar as nossas tendas são promoções que Deus está dando. Esticar a sua tenda é as promoções que Deus está dando. E aonde que você quer ser esticado? Em qual área que você quer ser esticado? Então, começa agora, buscar em Deus para que Ele limpe os seus olhos, para que você possa enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Se você não está conseguindo enxergar, começa agora a buscar em Deus. Deus, limpe os meus olhos para eu enxergar o plano que o Senhor tem na minha vida, o chamado que o Senhor tem na minha vida. Porque Deus tem um chamado para ti, meu amado. Amém? Vamos se colocar de pé? Senhor Jesus, quero te louvar e te glorificar. Te agradecer por mais esse dia, Pai. Te agradecer por mais um culto, ó Deus amado. Te agradecer, Espírito Santo, porque nós estamos aqui na Tua presença para te louvar e te exaltar. Nos ensina, Pai, cada dia mais, entender o Teu chamado, a Tua direção. Nos ensina a estar no princípio, no Teu chamado, Pai amado. Nos edifica cada dia mais, ó Pai. Te louvo por cada família que está aqui. Por aquelas que ainda estão vindo, ó Pai amado, à Tua casa te adorar.
Te louvo agora pela tua palavra, pelos teus louvores, papai querido, e venha nos edificando cada dia mais em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Nós tivemos o acampamento de jovens há 2 semanas atrás. E eu queria dizer para vocês que o acampamento de jovens ele deveria ser aberto para todas as idades possíveis, gente, porque foi uma bênção. Tiveram pessoas que se reconciliaram com Jesus, tiveram pessoas aceitando Jesus, e foi uma bênção. E a maioria das palavras ministradas no acampamento foi sobre a totalidade, né, que nós precisamos ter no Espírito Santo. E, resumidamente, eu quero dizer para vocês que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para tudo em nossas vidas. É Ele que nos convence de tudo, é Ele que nos ajuda a viver cada dia, é Ele que nos mostra a direção e o caminho em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos do pão diário. E o pão diário, eu não estou falando de comida, estou falando do alimento que é a palavra. Estou falando de Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e escutar nosso Pai que conversa conosco em segredo. Esse pão diário ele é tão importante que você pode analisar. Se você não conversar com o Espírito Santo um dia, o seu dia não fica não fica um dia mais ou menos, não fica um dia incompleto. É porque a totalidade está no Espírito Santo. O total está em Jesus e só nele. E eu falo para vocês, vocês não vão encontrar totalidade em outro lugar que não seja a igreja, que não seja Jesus. Vocês não vão encontrar a totalidade se não for no Espírito Santo. Porque o amor dele não falha, o amor dele nos sustenta, o amor dele nos guia, ele nos mantém na rocha firme. E é só Ele é capaz de fazer isso. Seu marido não consegue fazer isso. Você, pela força do braço, não consegue. Os seus filhos não conseguem. O seu trabalho não consegue. Minha mãe aqui testemunhou sobre o que ela viveu em 2021, quando ela teve que deixar o emprego dela. Por quê? Porque ela percebeu que o emprego dela não era o que sustentava. O que sustentava era Jesus. E ela deixou o emprego, porque percebeu que a totalidade estava em Jesus. E ela não precisava do emprego, ela precisava do Senhor. Então, com isso eu quero dizer para você, não largue o Senhor. Se Ele te chamou, não largue. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não deixe Jesus. Ajoelhe, não sei o que orar no dia de hoje, ajoelha, abre em qualquer capítulo da Bíblia, vai em Salmos e começa a orar Salmos. Deus te deu a palavra para você usar a palavra. Use a palavra em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor do seu emprego, e entrega nas mãos de Jesus. Use os meios que você tem para continuar ao lado de Jesus. Você precisa de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor?
mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos o quê? Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar A igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
com Jesus aí? Bate palma, vamos lá! Aleluia, aleluia. Quem pode parar a igreja do Senhor? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, amém? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Vão ter dias na sua vida que vai parecer que tá tudo errado, tá tudo desandando, tá tudo complicado, mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela não pode ser parada, porque ela é a igreja do Senhor. E no dia que você estiver passando por situações, entra para dentro do seu quarto e, se precisar, apenas chore. Fale com o Senhor. Não deixe de falar com Ele. Porque no outro dia você vai levantar zerado, eu te garanto. Você vai levantar renovado, porque esse é o nosso Senhor. Ele é quem nos sustenta, Ele é o nosso descanso. E o dia que você precisar descansar, é nele que você vai descansar. Porque Ele é o único descanso. O mundo não tem o descanso que Jesus tem. Muitas vezes a gente acha, né, que aqui tá bom, aqui tá confortável. Não se acomode. Vá até Jesus. Porque é só nele que você encontra o completo descanso. Amém? Amém, aleluia. Vale
aos teus pés. O seu lugar é nos pés de Jesus. O seu lugar é ao lado dele. Em teus braços é meu descanso. 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 Fala pra dentro de você assim, ó. O meu lugar é ao lado de Jesus. Coloca a mão no seu coração e começa a declarar: o meu lugar é ao lado de Jesus. O meu lugar é do lado do Salvador. O meu lado é do lado daquele que me salvou. O meu lado é do lado daquele que me sustenta, que me guia, que está todos os dias do meu lado. Esse é o meu lugar. O meu lugar é ao pé de Jesus, onde eu encontro todo o sustento, todo o alimento. Tudo o que eu preciso está no meu Salvador, e não há outro rei acima dele. E para sempre eu irei adorar o meu Salvador, porque é Ele, apenas Ele, o dono da minha vida, o dono da glória, o dono da honra. Apenas a Ele, somente a Ele. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Aleluia. Hebreus capítulo 11, apesar de ser um texto bastante conhecido, mas não tem como esse texto não falar conosco em ocasiões específicas da nossa vida. E vira e mexe, ele fala assim de uma forma diferente que eu nunca pensei que falaria. Então, é dessa forma. Nós estamos conversando muito a respeito do tema alarga a tua tenda, né? Firma bem as tuas estacas, tendo todo da tua habitação. Então a gente tem falado muito a respeito dessa atitude, desse posicionamento e o que essa palavra quer dizer para nós. Vamos continuar nesse tema, mas lendo aqui a partir de Hebreus, capítulo 11, que vai dizendo assim:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Agora vamos partir para o versículo 8, onde diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Bem? Podeis assentar. Obrigado, Pai. É o Senhor mesmo que fala conosco pelo Teu Santo Espírito. É o Senhor que fala com a Tua igreja. Aleluia. Então, sabemos que o Senhor já preparou o nosso coração para essa palavra. O Senhor já tem uma palavra pronta, uma palavra certa e uma direção, ó Pai, correta para cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, olha só como finalizou, né, a ministração do louvor. Fiquei assim impactado, né? Falando do descanso em Deus. E nada melhor do que agirmos, andarmos por fé. É a única forma que nós temos de obter um descanso na vida. Obter descanso naquilo que a gente faz. Obter paz em meio às aflições, às tormentas da vida que a gente encontra. Então, sempre escutamos isso, né? Que a paz não é uma ausência de conflito, mas é um estado que Deus, por seu Espírito Santo, nos permite estar por causa dele, por causa da presença dele, e por conta da nossa posição de fé. Aqui está falando de um homem que pela fé fez coisas, né? Fez proezas. Eu sou fã da leitura de Hebreus, porque ele sempre cita exemplos de fé grandiosos, extremos, que às vezes eu fico pensando, a minha vida vai terminar e de repente eu não consigo alcançar níveis como esse, porque eu fico pensando que são níveis extremos de fé que Deus separou pessoas específicas ali para falar conosco e nos impactar, e nos impacta até o dia de hoje. E ele diz assim, que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e ele partiu sem saber aonde ia. Então, assim, o que é a fé? E Hebreus está falando de várias atitudes de fé que impactaram a Deus, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí sabe aquela situação que o autor cita essas pessoas, cita Abraão, cita Abel, porque diz assim, que Abel pela fé ofereceu um mais excelente sacrifício do que Caim. Essa foi a condição em que a fé de Abel se manifestou. A de Abraão já foi essa outra. Ele sair do lugar em que ele estava e ter seguido rumo ao lugar em que ele não sabia, mas ele sabia que poderia seguir. Ele sabia que poderia alargar, né, o espaço da sua tenda. E está escrito que ele foi morar em tendas mesmo, né? Junto com sua esposa, junto com sua família, né? Na verdade, a família dele era Sara. Mas ele havia já recebido uma promessa. E esses homens, essas mulheres, alcançaram um nível de fé que impactaram, que impressionaram Deus. Sabe aquela coisa que a gente precisa, às vezes, buscar ter também? Porque nossas orações, nossa oratória não impressiona Deus. Nossos comportamentos baseados em nós mesmos, na nossa capacidade própria, não impressiona Deus. Mas é a nossa fé que impressiona Deus. E aí cada um tem um chamado pessoal de fé a desenvolver, que vai assim. Eu fico imaginando o conselho da Trindade, né?
eles olhando para aquilo e olhando um para o outro. Eu estou usando de licença poética para falar, né? Como o Deus de repente estava vendo essas coisas aqui. E ele olha, e eles se olham e assim, um olha para o outro. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Quando vê os nossos filhos fazer coisa que nos chamam a atenção, que arranca sorriso dos nossos lábios. Porque eles falam, você, né, Ana Clara, Rafael já fizeram coisas que aí daqui a pouco eu e a Lawane ficam olhando um para o outro assim, dá aquele sorriso cheio de orgulho. É meu filhão, é minha filhona. E assim é o nosso pai. Quando ele vê coisas como essa, Abel, pela fé, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. O Senhor assim não se conteve e teve que fazer menção disso aqui, né? E teve que trazer isso à evidência para nos ensinar o que é fé e usar um homem desse como referência. Então nós estamos falando do nosso alargar, do espaço da nossa tenda. E vai ter coisas que a gente precisa fazer que irão impressionar Deus, que vão sair às vezes do senso comum. Passos que vamos dar e só daríamos por fé, por saber que Deus está nos conduzindo a isso. Atitudes que vamos ter, que a gente vai saber que só teríamos essa atitude por uma questão de fé que nós temos, porque do contrário aquilo não sairia de nós mesmos. E é isso que impressiona a Deus. Às vezes a gente vai ter que sair, fazer coisas que vão contra aquilo que a gente mesmo pensa, mas a gente sabe que é compelido pelo Espírito Santo. Então, olha só, aí você já pensou se Abraão, né, nessa oportunidade que estamos falando do alargar o espaço da tua tenda, já pensou se Abraão ouvisse Deus falar assim com ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviar. E Abraão se enrijecesse e recusasse a sair do seu lugar de conforto. Para Abraão poder, nós falamos muito de transbordo, para Abraão viver esse transbordar, esse transbordamento, Abraão precisou obedecer e seguir meio que sem rumo, ter dado esse primeiro passo de fé, essa primeira atitude de fé, ter tido essa primeira atitude de fé. Nós estamos agora vivendo, né, semana passada tivemos a comemoração recente da tradição cristã, que foi a Páscoa. E a Páscoa, o significado de Páscoa é exatamente isso, né? Passagem. E na antiga aliança, passagem, né, a Páscoa faz menção à passagem do povo hebreu, né, de um regime de escravidão para ser liberto por Deus. Porque acerca deles está escrito assim: Deus chamou Moisés e falou: olha, eu tenho ouvido a oração e o clamor desse povo por causa dos seus exatores. Exatores eram aqueles fiscais do serviço, né, que oprimiam o povo e ia ali, massacrava o povo, ia matando eles na unha. Eles estavam muito sacrificados naquela situação, naquele regime de escravidão. Deus precisou levantar um libertador para fazer aquele povo avançar de um nível para um nível mais excelente. Mas olha só que curioso, né? Ao mesmo tempo, Deus teve que usar para fazer esse povo avançar, pegar um homem que já estava confortável no lugar em que ele estava e mandar voltar para ser aquele a quem Deus usaria para libertar aquele povo. E Deus teve que pegar e tratar com Moisés. E fazer Moisés entender algumas coisas e fazer Moisés entender que ele estava sendo chamado para aquela missão do qual ele não se sentia digno. Não é assim às vezes conosco? Às vezes a gente tem determinados chamados na nossa vida e a gente não se sente digno.
Moisés foi dando um monte de desculpas para o chamado de Deus, para recusar fazer aquilo que Deus pretendia usá-lo para fazer. Cada uma das desculpas Deus ia ali tratando, mostrava uma deficiência, né? E um problema lá já, nas raízes dele, as vivências dele, aquilo que ele viveu, sofreu, né? Um homem que já estava numa situação confortável, sabe-se lá por quê, né? Ele começou a se sentir incomodado com a situação confortável em que ele estava lá no Egito. Ele era um príncipe. E aí, do nada, ele começou a se sentir desconfortável ao ver aquele povo naquela situação. E ele entendeu dentro de si que ele tinha que fazer alguma coisa. Isso custou para ele uma fuga, né? Isso custou para ele ter que fugir porque ele estava sendo jurado já, né? Porque ele já estava, ele já havia aquilo que ele fez custou para ele um temor a respeito das consequências que viriam ao ter se levantado um dia para defender um israelita que estava sendo oprimido por um egípcio, e ele acabou matando aquele egípcio. Teve que sair fugido, estava ali já, tipo assim, acabou minha vida vai girar em torno disso aqui, agora eu vou me conformar com isto aqui. Essa agora é a minha nova realidade, tá vendo? E aí Deus às vezes nos surpreende, nos mostra, né? Quando a gente está bem confortável, obediência é isso. Relacionamento com Deus é isso. Deus nos chama e nos experimenta para as coisas grandes que Ele quer nos levar a fazer, às vezes nos treinando primeiro na obediência. Vocês viram como foi a vida do povo na travessia, esse mesmo povo que Deus usou Moisés para libertar, eles atravessando o deserto em direção à terra prometida para obter os avanços a qual Deus chamou eles para ter. Eles habitavam em tendas e no momento em que eles estavam ali, bem já sossegados, eles tinham que seguir e obedecer aquela nuvem. De dia existia uma nuvem que pairava sobre eles, dava sombra, mas ao mesmo tempo também comunicava para eles: aqui é o lugar em que vocês precisam estar. Mas haveria um momento em que aquela nuvem se retiraria dali e começava a andar. Aquele povo tinha que olhar e entender: está na hora de eu andar, está na hora de nós avançarmos. Eles tinham que rapidamente desmontar aquelas tendas e avançar para o novo lugar que Deus os levaria. E aquilo foi um treino de obediência para aquele povo. Porque às vezes, em determinada situação, o povo já estava ali bem sossegado. A Bíblia relata que isso acontecia. Quando eles estavam bem sossegados, já bem confortáveis, de repente a nuvem se movia. Quando era noite, era a coluna de fogo. A coluna de fogo se movia. Eles tinham que sair do seu conforto, da sua zona de conforto, entender o movimento e movimentar-se junto. Aí, né, é a referência para nós. São arquétipos do que é a nossa vida hoje, a vida desses homens. Porque às vezes a gente não entende o movimento de Deus na minha vida, na sua vida. Às vezes nós não conseguimos entender como Deus está se movimentando. E aí o vento está soprando numa direção, a gente está indo para outra. Deus está nos conduzindo ali e a gente vai para outra. E às vezes aquele povo já estava doido para partir também. Aconteceu o contrário, já estava doido para partir. Não via a hora de partir, porque já estavam ali muito tempo. Mas eles eram desafiados a controlar a sua ansiedade e permanecer onde eles deveriam estar. Isso tem que falar muito conosco. E como é que nós conduzimos as nossas vidas? Quem rege a minha vida? Quem rege a minha casa?
Quem rege a sua casa? Quem é senhor do seu coração? Quem é senhor das suas vontades? Nós temos vontades que a gente quer satisfazer a todo custo, e aí a gente sai atropelando tudo e todos e atropelando os processos que seriam necessários para termos a segurança de avançar, né, de ter os avanços que a gente precisa ter, e a gente atropela os processos, e aqueles avanços são mais danosos do que benéficos, ou muitas vezes há avanços que você já deveria fazer, mas a gente, por temor, né, um temor que Abraão não teve, a gente precisa entender esse movimento de Deus e se movimentar junto com Ele. E somos chamados a isso. Então, Deus nos chama para um crescimento, Deus nos chama para um transbordo, Deus nos chama para uma condição em que vamos honrar Ele com a nossa fé e com o nosso desenvolvimento e a nossa frutificação. Sabe, a melhor coisa que a gente precisa fazer para alguém que precisa crescer é ter primeiro uma base, é ter primeiro um fundamento. Porque a base e o fundamento é a garantia de que a gente pode mexer com segurança na casa e ela não vai desabar sobre nós. Quando a gente mexe naquilo que a gente precisa mexer, mas a gente tem os fundamentos certos, aí a gente pode fazer mudanças. Deus é um Deus, para a gente entender as coisas, né? Deus é um Deus que nos chama para essa transformação contínua. Olha só, Romanos. Vamos ler Romanos 12. Romanos 12 e versículo 1 e 2. Né? O que ele diz? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que o próprio Deus nos chama para essa transformação, mas a respeito dele está escrito que o que? Tiago diz a respeito dele que toda a boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança, né? Nem quem não há variação, nem sombra de mudança. Ué, como é que a gente entende isso? É um Deus em quem não há variação nem sombra de mudança, mas ao mesmo tempo somos chamados a não nos conformar. É o mesmo Deus, Ele não muda, mas Ele se transforma. Deus é um Deus de novidade nas nossas vidas. Deus, o fundamento de o que Deus falou desde o princípio está mantido. Deus, Ele não volta atrás na sua palavra e nem muda o seu propósito. Só existe um processo em que Ele vai transformando a vida, as coisas, as circunstâncias, para que o mesmo Deus seja glorificado. Jesus, né, nós falamos da Páscoa na antiga aliança, o significado que é o quê? Que é justamente passagem, a Páscoa na nova aliança diz respeito a Jesus e a nossa passagem da morte para a vida. Jesus é a novidade de Deus na nova aliança. Deus trouxe algo novo para nós, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz assim, ó, não vos conformeis, transformai-vos. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, renove a sua mente. Não vos conformeis. É necessário, às vezes, existir um inconformismo dentro de nós, com muitas coisas, sei lá, aplica isso para a sua própria vida, nas situações N que a gente vive. É nosso casamento,
É a nossa relação com filhos, é nossa vida ministerial, como é que eu sou, né, ministerialmente, como é que eu estou posicionado. É isso, é aqui que Deus me colocou e assim que Deus me chamou para estar. Se você fizer essas perguntas com sinceridade, verdade e buscando nele, ele vai te responder. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só não se conforme. Como a gente tem aprendido com a apóstola, né? Vá para o teu quarto e fecha a porta por detrás de ti, que é estar nesse lugar de intimidade com Deus, para ouvir coisas que Deus só pode falar ao teu coração. Existem impressões, né, no espírito que Deus não vai trazer para mais ninguém, porque Ele vai trazer para você em particular. E para isso você precisa estar naquele lugar, que é no seu lugar de intimidade com Ele, no seu lugar de intimidade com o Pai. É igual, por exemplo, em coisas sutis. Por isso que eu comento que essa necessidade de intimidade com o Pai. Por exemplo, em coisas sutis, a gente sempre atrela o nosso casamento, por exemplo, em vida de casamento, a gente atrela o nosso casamento e a saúde do nosso casamento, a necessidade, por exemplo, de estar saindo da rotina o tempo todo, fugindo da rotina o tempo inteiro. Parece que bate um desespero em nós. E aí a gente pensa que tem que estar fazendo coisas para o casamento funcionar bem e tirar o casamento da rotina, porque senão, né, desanda tudo. E às vezes nada melhor para mostrar a saúde de uma relação do que um casamento, uma relação que dá conta de sustentar uma rotina. Existem rotinas que são saudáveis, porque assim são os fundamentos, são as tradições, de fato. Porque Jesus, sobre isso, né? Jesus vem e fala bem assim, respeitando os fundamentos antigos já lançados e dizendo assim: eu não vim para quebrar as regras, eu não estou aqui para quebrar as regras. Ele diz assim, ó, eu não vim em Mateus 5, né? Eu não vim anular a lei, mas eu vim cumprir. Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus veio e honrou a lei e os profetas. Honrou aqueles que no seu tempo viveram com aquilo que eles tinham para viver, com aquilo que eles receberam de Deus. Foi de Deus que eles receberam. Mas Jesus veio para falar bem assim, olha, a partir disso, eu estou trazendo algo ainda mais elevado para vocês. E aí ele vem mostrando que ele é o cumprimento da lei. Eu venho agora honrar aqueles que chegaram antes de mim, inclusive vieram anunciando a minha vinda. Esses homens precisam ser honrados. Então, a partir deles, eu vim mostrar que tudo que foi dito por eles está sendo cumprido. Lembra do que Isaías falou? Alarga a tua tenda. Eu vim cumprir e fazer você perceber que isso é possível. Porque às vezes os profetas falavam para o povo e parecia que eles falavam de coisas maravilhosas demais para se cumprir em nós. Parecia que eles falavam de coisas fantasiosas demais para a gente viver. E Jesus veio dizer assim, olha, eu estou aqui. Que os profetas falaram antigamente parecia fantasioso demais para a gente viver ou merecer viver, é porque o pecado ainda estava tendo uma vantagem sobre a humanidade, uma vantagem sobre os homens. Mas Jesus, a nossa Páscoa, ele vem dizer, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu sou a vossa Páscoa, eu sou a mudança, eu sou essa transição, eu sou o cumprimento de tudo que foi dito pelos profetas, eu sou a redenção, eu sou a salvação, eu sou a possibilidade de tudo aquilo que vocês ouviram e pensam em viver, mas acham que não são dignos. E eu vim trazer para vocês a devida dignidade para viver o que vocês têm para viver. Jesus te trouxe dignidade, Ele me trouxe dignidade. Eu honro ao Senhor, porque assim, eu vim de um contexto em que às vezes eu não sonhava que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje. Uma família constituída, uma família bonita, um trabalho que me sustenta, que me mantém e que eu tenho orgulho em trabalhar, exercer uma função que me dá alegria, que me dá prazer. Eu não imaginava. E porque quando eu estava avançando para esses processos de conquistas, que em Jesus eu fui comunicado que era digno, eu tive opositores que vinham trazer à tona as minhas culpas e me mostrar, né, tipo ali, que eu tinha que ter um cabresto ainda, né, que eu merecia por causa do meu passado, por causa dos meus ancestrais, por causa do que o meu pai viveu. Eu tinha que viver ainda com esse cabresto e trazer essa carga de culpa junto comigo. Seria a minha história, eu tinha que carregar essa história junto comigo. E aí Jesus vem me mostrar que esse caminho mais excelente, onde eu posso, na verdade, honrar os meus pais, indo onde eles não deram conta de ir, por eles não ter tido acesso ao que nós temos hoje. Então os nossos pais são honrados na nossa vida quando ele nos vê chegando. Eu quero que o meu filho... Eu cheguei ainda num determinado patamar, que eu tenho certeza, ainda existe um inconformismo em mim, não vos conformeis, né? E eu tenho certeza que os meus filhos vão viver o que eu ainda, né, sinto que não está pleno. Talvez eu vou viver na minha própria vida, mas eu não tenho mais nenhuma culpa a respeito disso, porque a vida de Cristo Jesus manifestada em nós nos tira da necessidade de fazer o que a gente precisa fazer por culpa. Eu tenho a culpa de dar certo, né? Porque, afinal de contas, eu tive, né, isso, minha vida foi assim. Eu tenho a culpa de sofrer esse destino aqui. Afinal de contas, eu fui sempre uma pessoa assim, meus pais sempre... Não. Senhor Jesus, no seu sangue, removeu de nós, de toda a humanidade, todo o pecado e toda a culpa. Ele diz que nós fomos perdoados de todo o pecado. A humanidade, o Cordeiro de Deus, não é um Cordeiro que tira o pecado de fulano, ciclano e beltrano, não. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não existe pecado. O pecado está na vida daqueles que não entendem isso e se rebelam a isso, se rebelam a essa verdade. O homem, ele tem os atrasos na sua vida por se rebelar àquilo que Deus está fazendo, ao novo de Deus, a novidade que Deus trouxe para nós. Jesus é a fundamentação para que a gente tenha o devido crescimento, para que a gente tenha a devida frutificação. O que ele diz? Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, não é isso? Vamos ler João 15. João 15, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Então o fundamento é a raiz. O fundamento, qual é o fundamento de uma árvore frutífera? É a sua raiz. Se você vê a árvore que está dando bons frutos, que no seu tempo próprio está dando seus frutos, né, na sua estação própria, pode saber que ela está bem arraigada. É assim que nós somos orientados, né? Como, pois, recebeste do Senhor, é o que o apóstolo diz, Paulo diz para nós, né? Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele, confirmados na fé, abundando em ações de graça, assim como aprendeste. Ele nos orienta assim. Então nós não estamos ouvindo de qualquer um essas coisas, é do próprio Senhor, que estando nele como nosso fundamento, aí sim nós vamos frutificar. Aí qual é o problema que a gente tem às vezes? É porque cada fruto dá o seu fruto, cada árvore dá o seu fruto na estação própria, né? E a gente não entende isso. Eu fui entender um pouco mais na prática isso quando eu ganhei uma videira, né, do bispo Paulo de presente. E aí gostei da coisa e comprei outra. E eu vi uma coisa. Isso foi didático, porque aqui, né, nós estamos lendo sobre a videira e os ramos. Isso foi muito didático para mim, ter recebido essa videira. Porque já é a segunda frutificação de uma videirazinha que o tronco dela é dessa finura aqui, da finura do meu dedo. Ela vem até aqui, só dá um raminho para lá, um ramo para lá, mas já está com 3 cachinhos de uva. E eu fui estudar sobre a videira, né? Afinal de contas, eu recebi, agora deixa eu entender como é que é esse processo. Foi maravilhoso eu fazer a aplicação dessa palavra ao que eu pude ver na prática. E aí eu fui entender sobre a videira, que ela precisa ser cortada para que os ramos dela se renovem. A gente peca contra a videira que tem que frutificar se a gente não faz isso. Ela vai ter o seu período fértil, onde ela vai frutificar. Após ter dado os frutos, aí a gente vai chegar novamente a estação em que ela novamente deverá produzir frutos. E a melhor coisa que a gente pode fazer pela videira é ir nela e cortar. À medida que você corta, você estimula a raiz a produzir mais, a trazer mais nutrientes para os ramos. E os frutos mais vigorosos vêm disso. Aí eu fui entender, por isso que eu ficava matutando, né? Mas como que o pai faz isso? Uma árvore que está frutificando, o pai vai e faz um negócio desse. Ele deveria passar, né? Tipo assim, a mão nas costas, né? Ele deveria fazer um cafuné, nos fazer a gente sentir bem. Mas não. E aí eu fui entender o processo. Às vezes a gente questiona Deus por desconhecer os processos. Os processos que nos fazem frutificar. Salmo 1, não é? Que diz que bem-aventurado é o homem, né, que anda nos caminhos do Senhor. E aí tem a parte que diz assim, ó: pois será, né, como árvore junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Às vezes a gente olha para as pessoas e ficam comparando para elas, ou então a gente olha para a nossa área de ação e quer cobrar das pessoas na nossa área de ação. E a gente cobra delas, a gente relaciona com elas na base da cobrança. E em vez da gente entender os processos e saber que haverá um tempo para cada um no seu devido tempo, né? A gente só precisa crer e continuar, por exemplo, em relação à nossa área de ação e comparando com a videira. Eu sei que vai chegar um momento em que ela vai frutificar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma preparação para isso. Eu só estou vendo, ó, no tempo da seca mesmo, no tempo ruim, no tempo aparentemente ruim da videira, ela fica só o talo seco. Parece que está morta. Você só vê o talo. E você corta
Já só o talo mesmo, e deixa só nos talos. Você fala, não sai nada daqui. Mas aí você acredita, você crê no processo, tá vendo? Traz isso para a nossa vida, traz isso para a nossa área de ação, traz isso para as nossas relações. Aí a gente olha, aí a gente vai, o que essa videira vai precisar no tempo que ela começar a brotar os seus ramos e trazer e dar os frutos. Ela vai precisar de ser já preparado. Eu vou preparar a terra aqui, já vou regando direitinho, já vou fazendo tudo. Eu entendi que tem uma fase de dormência. Ela fica lá parecendo morta mesmo. Entra dias, sai dias. Às vezes vai entrar mês e sair mês. Você não vai ver ela sair dali para lugar nenhum. Tá só o talo seco ali. Aí você vai ali, aí você entende, agora é a hora. Agora é a hora agora estamos na estação em que os brotos vão começar a eclodir. Já adubei, já reguei constantemente, apesar de não ver nada. A gente tem vontade de dizer assim, ó, isso aqui já arranca e vamos dar lugar nesse vaso aqui para uma outra planta melhor. Mas aí a gente vai cuidando direitinho. Aí quando dá as primeiras chuvas ali, começa a brotar do nada, sai daqueles gomozinhos dela, daquele tocozinho de pau. Às vezes o toco está bem aqui, bate no meu joelho. Daquele tocozinho começa a brotar ramos. E eles vão rápido. Depois que eles começam a brotar, aí tu segura. Se tu não quiser ver ela tomar o teu quintal inteirinho, tu tem que já ir tratando, cuidando, porque ela vai tomar de conta. Olha que didática isso para nós, né? Assim, a didática do céu para as nossas vidas. Não é à toa que ele usou essa comparação aqui. Então, tem raiz ali. Uma árvore, para frutificar no seu devido tempo, ela vai precisar, né, para se desenvolver, né, e para a gente ver esse crescimento, esse desenvolvimento, ela vai precisar ter raiz. Você tem raiz? Você tem fundamento na sua vida? Você tem fundamento em quem você está arraigado? É em Cristo ou nos parâmetros do mundo? Porque se for nos parâmetros do mundo, é isso que a gente vai fazer mesmo. Ao menor sinal de problema, né, de aridez, de sequidão, né, naquela situação, a gente desestimula, né? Estou falando de família, eu estou falando de ministério, eu estou falando de tudo que você possa pensar e que Deus pretende fazer frutificar. Finalizo aqui, né, com a passagem lá de Jó 15. Falando sobre isso. Jó é um exemplo de um homem que viveu processos. E ele disse assim: aliás, Jó 15 não, Jó 14. Jó 14, na folha anterior. Ele diz assim, a partir do versículo 7, Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Mas ele diz aqui que há esperança para uma árvore que esteja cortada. E o seu tronco, já na terra, já parece estar morto. Semelhante à história da videira aqui. Ele diz que ainda há esperança, porque ao cheiro das águas, se você está arraigado, não tenha medo dos processos não, na sua vida não.
A gente não entende determinados processos porque a gente não sabe o final, mas o final é sempre assim. Como o Jó disse, assim, que essa esperança vem do fato de que no tempo da estação própria, ao cheiro das águas, aquela raiz estando ali ainda, né, mesmo que dormente, né, ela está dormente porque ela está guardando energia para o dia que ela vai precisar realmente florescer e frutificar. Então ela vai começar a eclodir. Os seus ramos está dizendo assim, ó, no chão se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. O Senhor diz para nós, né, linkando com outra passagem da palavra de Deus, que os homens de Deus, os homens que temem ao Senhor, são bem-aventurados e na sua velhice ainda darão frutos. Nossa frutificação, ela é constante, ela é perene, ela é permanente. Deus nos confere uma capacidade, né, de fertilidade na nossa área de ação, e que a gente só tem uma única explicação: vem dele. De onde vem os recursos que a gente precisa para trazer para a nossa área de ação os frutos que a gente quer ver? De estarmos arraigados em Cristo Jesus, de estarmos sustentados por Ele. Então eu dou glória a Deus por isso, porque se eu não entendesse essas coisas, eu desanimaria fácil de muitos processos na minha vida. Só para finalizar, um último exemplo, né, de uma história, foi a de Noemi, né? A história de Noemi, ela vai dizer isso profundamente para nós, porque era a mulher que residia em Belém. Belém, o significado de Belém é a casa do pão, é o lugar de fartura. E o curioso é que eles viveram um tempo, uma época em que havia fome na terra e faltou pão na casa do pão, né? Eles já estavam famintos. E essa situação de fome induziu aquela família, a Noemi e ao seu marido, a sair de Belém e vagar pela terra, em procura de condições mais favoráveis. Chegando em um outro local, numa outra região chamada Moabe, lá eles se estabeleceram, né? Noemi e seu marido, e mais os 2 filhos deles. Os filhos deles casaram com 2 moabitas, uma delas era Ruth, mas esses 2 filhos, mas aconteceu que no tempo específico, o que era ruim foi ficando ainda pior, porque Noemi perdeu o seu marido, depois ela perdeu os seus 2 filhos, e aquelas suas 2 noras ficaram viúvas, e eles se viram novamente em uma situação de aperto, de sufoco e de fome. E ela se viu na necessidade de ter que voltar agora para a sua terra, porque ela ouviu novamente dizer que lá, né, estava havendo fartura, que lá estava havendo abundância. Outrora ela teve motivos para sair dali porque havia fome, mas depois surgiu uma boa notícia a respeito e que gerou nela motivos para estar de volta onde ela deveria estar, só que agora ela estava numa condição de amargura, né? Ela se tinha como amargurada por causa do que ela considerava ser uma má sorte que Deus lhe atribuiu, e ela não sabia o que Deus estava preparando para ela de bom, de grandioso, porque uma das suas noras disse: Noemi, eu estou indo contigo. Ela dispensou as suas 2 noras, falou: vocês ficam aqui, porque eu vou voltar para minha terra. Vocês ficam aqui porque vocês são jovens, vocês ainda vão poder encontrar um marido e gerar filhos. Ruth, né, a outra, né, Orfa, se eu não me engano o nome dela, disse, né, insistiu pouco, mas não teve jeito, ficou. Mas a Ruth falou: não saio da tua cola, Noemi. A minha sorte está atrelada à sua. Bem-aventurada foi ela por entender isso e por colar com Noemi, porque quando ela voltou, ela chegou lá e encontrou o seu marido Boaz
o bisavô, se eu não me engano, o bisavô de Davi e o homem que é parte da genealogia de Cristo. Então, Noemi vagando, né, como quem tem uma má sorte, ela só saiu para cumprir um propósito, sem ela perceber, porque ela foi lá buscar uma moabita, que se tornaria uma mãe da descendência de Cristo, a Ruth, que sendo tão honrada, não abandonou a sua sogra, e chegando lá encontrou um homem à altura da mulher que ela era, e foi conferida a ela essa honra de ser uma das que figuram na genealogia de Cristo. Então, o nosso hoje aqui, né, o nosso não determina a nossa vida como um todo. Só diz que nós estamos passando por uma condição, e que não necessariamente, se a sua condição é ruim, não se entristeça, porque não há, né, como dizem por aí, não há mal que dure para sempre. Então nós não devemos nos ressentir de uma situação ruim que estamos vivendo, como se não houvesse um amanhã. Mas se a nossa situação também, por outro lado, é boa, isso é integridade. Nós não vamos nos orgulhar disso e nos encher de soberba. A integridade faz com que a gente, nos momentos ruins, persevere, sejamos constantes, como é o caso da situação da videira, que a gente precisa entender os processos dela, e nessa de entender os processos nós somos constantes no cuidado, mas nesse momento bom agora a gente não vive, né, como quem não precisasse de ninguém, digamos assim. A gente não vive como se não dependesse do alto ainda, que muitas vezes é assim. Quando a nossa sorte está ruim, a gente culpa Deus. E quando a nossa sorte, digamos assim, está boa, a gente vive como se não dependesse dele. Isso é por conta da integridade que às vezes nos falta e que depois nos custará. Às vezes nós estamos sendo forjados, experimentados para viver processos ainda maiores, né, condições ainda maiores de plenitude, né, de transbordamento, mas a gente sabota isso. Não é que dizem, muitas vezes nós nos auto-sabotamos, muitas vezes nós não abortamos processos na nossa vida, às vezes nós estamos gestando algo sem perceber, e às vezes no momento já crucial, a gente sabota e aborta o que já está por vir. Mas nós temos a sabedoria do alto, como foi dito aqui na abertura, né, do culto, que os nossos olhos são iluminados para a gente entender os processos e poder vivê-los com integridade. Suportar os momentos desafiadores e difíceis, porque eles virão, a Bíblia nos diz que virão dias difíceis, mas também saber viver o momento bom para a glória de Deus, o momento em que Deus vai nos permitir florescer e frutificar, fazer com que todos entendam que isso está sendo para a glória de Deus, e vamos agora tirar proveito disso para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então, eu gostaria da equipe de louvor aqui, cantando o último hino. Se você tem a sua vida aliançada com Deus, seu alicerce é Cristo, se você está enraizado no teu Salvador, a sua história, né, pode parecer ruim, como parecia ser a história de Noemi, mas Ruth foi a redenção da vida de Noemi. Deu para ela o neto, né, que se tornou grande, né? Jessé, se eu não me engano, foi o neto, o pai de Davi. E tremendo, grandioso. Então é assim com as nossas vidas. Glória a Deus pelo que Deus está fazendo na minha, na sua vida hoje. Nós estamos vivendo, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui
que estão vivendo cada um momento específico. Uma hora, né? Ó a canção. Se eu passar pelos vales, né? Ó, os vales, só para a gente entender, lugares em que tem vales, significa que existem montes. Quando você está no monte, Deus vai te chamar para um monte ainda mais elevado. Para você chegar lá, você só vai descer para o vale, porque você está indo alcançar o outro monte ainda mais elevado. Então é a sua passagem para um processo mais elevado para o qual Deus chamou. Então, não esquenta não. Se você passar pelo vale, você passa confortavelmente, sabendo que Deus está te guardando, sabendo que esse vale aqui está dizendo que existe um monte adiante, um monte para o qual Deus está te elevando, te colocando no lugar mais alto. Glória a Deus, no lugar mais alto e sublime. Glória a Deus. Glória a Seguro Jesus. estou nos braços Vamos cantar. daquele que nunca me deixou. Aleluia. Glória a Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
cremos no teu amor, queremos impactar o Senhor, chamar a atenção do Senhor com a nossa fé, atrair o teu olhar, ó Pai, através, por intermédio da nossa fé. Está escrito: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aleluia. Obrigado porque o Senhor derramou o teu Espírito no nosso coração e colocou em cada um de nós uma medida de fé para desenvolvermos. A nossa confiança, ó Pai, não está no certo, no errado das nossas vidas, mas está na segurança que o teu amor nos oferece, na segurança que o teu amor nos confere. Bons ou ruins sejam os nossos dias, nós estamos guardados debaixo do teu amor, Pai, da tua proteção. E o Senhor nos diz, aleluia: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. E nós cremos nisso e vivemos isso. E trazemos essa palavra, Pai, para o nosso coração, para que ela frutifique a 30, 60, a 100 por 1 nas nossas vidas e na vida das pessoas da nossa área de ação. Eu abençoo, Pai, os teus filhos para frutificar. O Senhor diz que aquele que está ligado em ti, aquele que está ligado na videira, aleluia, esse dá muito fruto. Obrigado porque o próprio Pai é quem cuida, é quem se encarrega de que frutifiquemos. Então somente precisamos ter a nossa confiança em Cristo, receber dele tudo, toda a nossa forma de viver. Obrigado pelos passos que os teus filhos dão, pelas ações dos teus filhos que impactam o teu coração. Queremos, como Abel fez, oferecendo um excelente sacrifício, que as nossas vidas sejam, aleluia, oferecidas ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o sacrifício que o Senhor deseja. A nossa própria vida, o nosso próprio coração, que o Senhor tenha o senhorio sobre nossas vidas, sobre nossas decisões, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso falar, sobre o nosso andar, que possamos entender o teu mover, Senhor, que possamos entender, aleluia, a sua direção, que possamos perceber o teu soprar, o soprar do vento do Espírito na nossa vida e ir na direção, aleluia. Assim eu abençoo, Pai, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus. Eu quero que você apresente agora a sua identidade financeira, seus dízimos, suas ofertas. Traz, por favor. Nós vamos finalizar ao final, né, o que você separou das suas primícias, né? A gente sabe muito bem que você separa das suas primícias e oferece aqui uma oferta agradável, que tem um valor monetário, mas é porque primeiramente você já deu a ele o seu coração. Então tudo que vem agora de você, independente do que seja ou que valor tem agora, tem um valor imensurável para o céu, tem um valor imensurável para o Pai. Talvez o Senhor rejeitou o sacrifício de Caim porque Deus não tinha em primeiro lugar o coração de Caim. Então Deus não quer nada a nós. A gente pensa que é questão de dar alguma coisa para Deus. Não, é oferecer de nós mesmos a Deus, o nosso próprio coração. Porque se não for assim, Deus não precisa de nada de ninguém. Então Deus não é orgulhoso, mas Deus ele é zeloso pelo nosso coração. Então Ele quer o nosso coração para nos moldar, para nos tratar. Ele quer que sejamos oferecidos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, apresenta agora seu dízimo, sua oferta, sua identidade financeira. Vamos agradecer, vamos finalizar aqui já agradecendo. Depois eu vou passar para o bispo dar os avisos. Pai, muito obrigado. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem operado em nós de diferentes formas, de diferentes maneiras e em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa identidade financeira.
O Senhor tem prazer na nossa prosperidade. O Senhor tem prazer no nosso crescimento. O Senhor tem prazer nos nossos avanços financeiros, porque o Senhor sabe que nós temos propósitos com a nossa vida financeira que vão te glorificar, que vão exaltar o teu nome. O Senhor deseja que com o nosso coração generoso te sirvamos também com as nossas rendas e com nossas primícias. Então, muito obrigado, ó Pai, pela vida dos teus filhos, pelo coração dos teus filhos, e eu ministro, ó Pai querido, contas pagas, celeiros transbordantes, ó Pai, dinheiro sobrando na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, projetos realizados, sonhos conquistados para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Queria pedir aos irmãos que se assentaram, fica de pé mais um minutinho, eu quero só um minutinho do seu tempo. Durante a palavra do pastor Euclides, o Espírito Santo compartilhou algo no meu coração. Talvez você veio aqui e você está neste lugar, aguardando uma resposta de Deus. Você fez um tratado com Deus por esses dias. Você fez uma oração, um pedido a Deus, e Deus está dizendo a você que Ele está te capacitando para colocar você aonde Ele está te ungindo para você estar. Eu não sei quais têm sido as suas orações, as suas petições, as suas súplicas, as suas intercessões, as suas ações de graças, mas o Espírito Santo de Deus está me compungindo a dizer para você que Ele está derramando um óleo baseado nessa palavra. O lugar que você falou com Deus que você desejaria estar, Deus está te ungindo para você estar nele. Então as suas orações estão sendo respondidas. Talvez você vai ser levado a estar mais tempo com a palavra de Deus, para que aqueles que estão na sua área de ação percebam que Ele está derramando mais óleo na sua lamparina. O Espírito Santo está dizendo que a sua lamparina não vai apagar. Ele está dizendo que a sua lamparina está derramando mais azeite, mais óleo. E a sua área de ação e os seus estão vendo que você está sendo colocado sob o alqueire. Qual é o pedido que você tem feito ao Senhor? Já que é momento de dízimos e ofertas, então eu quero dizer para você, não é mais a sua oferta financeira. O Senhor Jesus está dizendo que pelo Espírito dele, Ele está selando um compromisso com você. Aonde você tem orado e pedido para Deus para você estar, Ele está dizendo, eu estou selando com você. Um compromisso. Então faça assim com as suas mãos. E veja as suas mãos, as suas orações. Veja nas suas mãos as suas petições. Como foi ministrado, não é no vale, é na montanha. Então vamos subir com o Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem preparou todas essas coisas para nós. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem unge, quem capacita, o Senhor quem vê os teus filhos no quarto, no lugar secreto, no lugar da adoração, no lugar da oração. É o Senhor quem responde. De fato, Espírito Santo de Deus, eu não conheço quais são as orações dos teus filhos, mas o Senhor está respondendo a cada uma delas. Espírito Santo de Deus, obrigado pela unção, pelo óleo disponível na vida dos teus filhos, nos ministérios, em cada aspecto do ministério, seja ministério de pai, de mãe, de filhos, ministério pastoral, ministério de presbíteros, ministérios de diáconos, ministérios do serviço na casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, complete a lamparina dos teus filhos,
E nenhum medo, nenhum receio de fazer a tua vontade vai impedir os seus filhos de correr a carreira que o Senhor tem na vida deles. Essa é a palavra profética que eu ministro nessa noite, na vida de cada um deles. Receba isso em nome de Jesus, amém, igreja? Nada, nenhum medo, olhe para isso, nenhum medo detenha o seu coração, nenhum medo detenha a sua carreira, nenhum medo pare aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se o diabo quiser colocar algum medo diante de você, apresenta diante dele a cruz do Senhor Jesus. Todos os nossos medos foram levados na cruz do Calvário. Você está livre para correr, você está livre para abarcar a sua família, para alcançar aqueles que são seus e aqueles que Deus está te dando. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Deus tem propósitos. A partir de terça-feira agora, na casa da irmã Rosineide, vai ser distribuído aí os endereços. Eu estou abrindo, Rosineide, dando um aviso para as irmãs que tiverem, outras irmãs, para fazerem um seminário. A irmã Rosineide, mas a pastora vai estar começando o seminário já na terça-feira, né? Na terça-feira. Elas devem combinar quais serão os dias da semana que o seminário vai decorrer. Então, se você tiver alguém, uma irmã, um parente, alguém que precisa, uma mulher que precisa estar fazendo o seminário para edificar a sua vida no ministério de mãe, no ministério de esposa, procure a pastora, eu esqueço o nome a Jaqueline, a pastora Rosimeire, e passe o nome dessas pessoas, passe o telefone e faça a inscrição. Já tem 11 mulheres feitas inscrição. Se você não tiver ninguém, elas vão fazer o seminário assim mesmo, porque o seminário já vai acontecer. Terça-feira já vai ser dado o início. Amém? Então, esse é o nosso primeiro aviso. Domingo que vem, se eu não me engano, a Santa Ceia. Não é isso? Então, você e a sua família, domingo passado nós não estivemos aqui porque nós chegamos no acampamento, conseguimos sair da igreja aqui, era 5:30 da tarde, até dispensar todo mundo. Então cancelamos o culto. Não queríamos cancelar, mas foi necessário, porque a chegada foi muito em cima da hora, mas foi bênção de Deus. Os meninos, os jovens receberam muito do Senhor. Eu quero dizer, continuem orando por esses acampamentos, por esses eventos de jovens. A juventude não vai parar. Nós estamos fazendo essas orações e eles estão recebendo da parte de Deus aquilo que Deus tem para eles. Amém? Deus já chama de novinho, né, pastora Lourdes? Deus chama quando está ali engateando, Deus separa. E a nossa função é abençoá-los. A nossa função é dar autonomia para esses jovens irem em direção ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, domingo que vem, ceia. Mais algum aviso? Eu esqueci de dar algum aviso. Está disponível os cultos. Estávamos colocando os cultos no YouTube um pouco lentos. O pastor Natanael já colocou tudo de uma vez. Então você vai lá e assiste, retenha novamente essa palavra, aprenda novamente aquilo que o Espírito Santo está dando. Eu queria pedir para vocês se colocar de pé. Também temos o encontro de casais. Vamos se levantar. O encontro de casais vai ser na primeira semana de outubro. Santa Ceia Geral também na segunda semana de junho. Nós estamos agendando tudo certinho para acontecer a Santa Ceia Geral, nossa primeira. Na primeira vamos distribuir a agenda da igreja. E você que está disponibilizando a sua vida para o trabalho, arregaçando as suas mangas, eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus está derramando sobre você óleo, unção para você brilhar. Temos os livros ali que o pastor o Idelson está disponibilizando, ele fica ali encostado naquela livraria. Vocês procurar algum livro ali e não achar um tema que você gosta, assim, eu li um livro e gostei demais desse livro, fala com o Idelson e ele vai atrás para poder dispensar para nós. Amém? Amém? Coloca a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua casa. Paz e prosperidade, unção do Espírito Santo, amor, comunhão, redenção sobre você, em o nome de Jesus. É assim que nós oramos e te abençoamos. Paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele a paz do Senhor Jesus Cristo e uma semana abençoada e próspera do Senhor. Você que trouxe